Tô pronta já de capacete na cabeça, porque eu tô indo gravar o último episódio dessa temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. E hoje eu tô me desafiando. Não só de ir até lá cheio de equipamento de moto, mas também de conversar pela primeira vez com um amigo de amigo. É a primeira vez no Meu Amigo Empreendedor Podcast que esse amigo não é o meu amigo, mas tem uma história incrível de empreendedorismo e é óbvio que eu ia dividir essa história com vocês. Então se prepara porque eu tô chegando na Fábrica Bering para gravar o episódio de hoje. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Meu Amigo Empreendedor Podcast. A gente está aqui hoje encerrando a segunda temporada, para mim de um jeito diferente, de um jeito muito especial, porque é a primeira vez aqui no Meu Amigo Empreendedor que eu trago um amigo de amigo empreendedor. Isso para mim também é uma honra e abre espaço para você que é um pequeno empreendedor e que quer contar a sua história aqui no nosso podcast. Por isso, se você também tem interesse e ainda não é meu amigo, vamos ser amigos. Deixei aqui no link na descrição desse vídeo um formulário para você preencher, contar um pouco da sua história e também vir participar do podcast com a gente. E também não se esqueça de incentivar um pequeno empreendedor, de seguir a gente nas redes, se inscrever no canal, deixar seu like, encaminhar esse vídeo e também seguir o nosso convidado de hoje, a Natália e o Alberto da Tabi Coffee. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Em primeiro lugar, gente, muito obrigada por ter topado participar desse projeto. Como eu falei nessa introdução, somos amigos de amigos, então não nos conhecemos, mas fizemos um ótimo aquecimento. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser como se fôssemos amigos. Certeza. Então, para começar, quem é Natália, quem é Alberto? Se apresentem um pouco pra gente. Começar, tá, meu amor? Pode começar. Bom, eu sou a Natália, sou advogada, formação, estou servidora pública também. E hoje a gente empreende, né? Temos aqui a nossa menina dos olhos, que é a Tabi Coffee. Natália é uma pessoa focada, determinada, aguerrida, filha de mãe solo, libriana nata. E tudo que pega para fazer, tudo que se predispõe a fazer, faz com muita garra, muita determinação. E apaixonada pelo Alberto. Eu sou o Alberto, eu sou o amor da Natália. Sou, entre as minhas atividades, eu advogo, sou músico e hoje mestre de torra da Tabi Coffee, né? E nesse multi-universo de atividades, a Tabi Coffee, pra gente, como a Natália falou, é a menina dos nossos olhos, né? E a Tabi Coffee, ela decorre da minha relação, da nossa relação, não é... A Tabi Coffee, ela é um acontecimento a partir da nossa relação. Então é por isso que é difícil falar de Tabi Coffee se não falar de Alberto e Natália. Vocês sabem que essa temporada a gente começou em junho, que é o mês dos namorados, a gente fez um mês inteiro só com casais. Inclusive, a gente falou com a Lina e com o Bruno, que são os amigos em comuns que nós temos também, além da Luíse. E a gente falou no começo dessa temporada sobre a dificuldade e a delícia, porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala de um filho, quando a gente fala de um sócio, a gente fala de um casamento, né? É muito fácil relacionar o empreendedorismo com o casamento. E é legal que vocês estão abrindo, falando um pouco que esse empreendedorismo não existisse se não fosse pelo amor de vocês, né? Vocês estão juntos há quantos anos? E há quantos anos existe a Tabi, assim? Em que momento que esse casamento deu esse fruto, esse filho, que é esse empreendedorismo? E eu não vou dizer quase 8 anos. Vamos lá, vamos começar do começo. Em 2019, a gente gosta muito de viajar, né? Natália atribui isso aos astros, né? Ela diz que a gente tem... A lua em Sagitário. A lua em Sagitário. Certa vez, Natália chega para mim, em 2019, e diz, olha,
meu amor, separa uma bermudinha, um chinelo e um livro que a gente vai para um lugar bem pacato. Falei, tudo bem, qual lugar? Alto Caparaó. Beleza, pegamos o Waze, pegamos estrada e chegamos no Alto Caparaó, né? Foram 7 horas de viagem, é uma cidade que fica no norte de Minas Gerais, fica aos pés do Pico da Bandeira, né? Segura esse nome, Pico da Bandeira. Chegando lá, realmente era um lugar de muita paz, passarinhos cantando, então, principalmente pra gente que sai da cidade grande, né, da muvuca, aquele lugar de muita paz. Aí, primeiro dia, falei, amor, o que nós vamos fazer? Aí ela disse pra mim, não, nós vamos fazer uma trilhazinha. Qual o nome da trilha? Pico da Bandeira. Eu falei, que Pico da Bandeira? Eu falei, cara, quinta série, eu dei um Pico da Bandeira no Google e, de fato, terceiro maior pico do Brasil, né? Não fomos preparados para isso, né? Eu falei, Natália, como é que a gente vai subir o Pico da Bandeira, Natália? Pelo amor de Deus. Pô, vamos subir. Beleza. Nós procuramos uma lojinha, assim, com equipamentos de alpinismo, de escalada, de trilha. Aí eu aluguei, né, 2 bastões, um chapéuzinho lá para a trilha. Uma bandana. Não tínhamos casaco. Não tínhamos casaco. Até porque é um pico, né? Você começa no quente e você termina no frio. Aí chegamos na beira, assim, do início da trilha, e eu tenho uma imagem que não sai da minha cabeça, que era um homem. Pensa no Rambo, aquele personagem de Hollywood, fardado. Olhei para aquele cara e falei, cara, de duas uma. Ou ele tá fantasiado ou a gente tá subestimando a montanha. Pois bem, criei coragem, Natália, vamos subir. E subimos o Pico da Bandeira. E assim... Foi 6 horas só de subida. 6 horas? Só para subir. Então, quando vocês voltaram, já tava noite. Exatamente. E a gente não tinha lanterna. Sem lanterna, assim, a nossa vida é assim, né? Uma coisa assim, a gente vai, mas no final sempre dá certo. Beleza. Fizemos o Pico da Bandeira, assim, foi uma experiência incrível. Tem um som do mundo lá em cima, é assim, impressionante. E no dia seguinte, a gente bem exausta, a Natália fala assim, vamos visitar uma produção de café. Não, eu falei que a gente ia fazer uma rota do café especial. Uma rota do café Aí você falou, nem bebo café. Falei, amor, não bebo café, eu não quero ir. Gente, vocês têm noção de que uma simples decisão pode mudar a sua vida. Então, assim, foi entre um sim e um não. E ela, como sempre, me convence, né? Aí, fomos ao... É porque ele falou assim, eu nem bebo café, o que eu vou fazer em rota do café especial? Eu não sei, vamos. E essa é uma curiosidade que a Natália estava me contando nos bastidores, que os dois não bebiam café, porque ela queria fazer a rota de café, mas ela também não bebia café. Não. E fomos a um sítio chamado Pé de Breu. Lá conhecemos o casal, a Wilde e o Ricardo, que são os proprietários que faz toca ao sítio, né, os cafés. E eu até meio desconfiado, meio braço cruzado, mãozinha, né? Falta de café. Cara, eu não queria beber café. Aí eu lembro que o Ricardo, muito gentilmente, ele explicou um pouco lá nos processos e ele serviu aquela bebida. Eu lembro, assim, eu tenho essa memória na minha cabeça. Cara, quando eu dei aquele primeiro gole, eu falei, isso é café? Aí ele, isso é café. E ali, a Tabi Coffee surge ali. No primeiro gole, Natália também, meu Deus, isso é muito diferente. Naquela mesa, no sítio Pé de Breu, no Alto Caparaó, em 2019, a Tabi Coffee, ela surge. Um entusiasmo pelo café, por aquilo que nos foi apresentado, surge. E o nosso desejo naquele momento era voltar para o Rio e contar para as pessoas, olha, existe café bom, existe uma maneira melhor, mais saudável, mais saborosa de beber café. Porque a gente, eu por exemplo, bebi o mesmo grão, né? Ele fez o mesmo grão
de 3 formas diferentes. Uma prensa francesa, uma V60 e um café expresso. E quando eu bebi o café da prensa, tanto é que eu fiquei muito tempo só bebendo café de prensa, porque eu fiquei tão apaixonada por esse método. E aí falei, meu Deus, Alberto, a gente não entende nada de café. Nada. A gente não entende nada, o café tem um mundo. Nos foi mostrado só uma porta e a chave foi aberta. A gente tinha que terminar de abrir essa fechadura, de entrar, de explorar. E foi o que a gente fez, né? Chegando ao Rio, eu tenho uma característica de compulsividade e hiperfoco, né? Então, cismei com aquilo, café, cismei. Aí na mesma semana eu procurei curso, comecei a pesquisar. Na sequência nós montamos uma pequena cafeteria no escritório. Aí os advogados passaram aí pro escritório a beber café. Isso. Mas vocês trouxeram esse café de Minas que tanto encantou vocês pra cá. Isso. Então as pessoas não iam lá tomar um café, as pessoas iam lá tomar o café que negócio em vocês. Olha que legal, olha que legal. Você falou o café. O café. Quando eu chego no Rio, quando chegamos ao Rio, então teve um processo de pedagógico, né? Vamos entender, vamos estudar. Me matriculei imediatamente num curso de barista. Natália também começou a estudar. Comprei alguns equipamentos, montei mesmo uma cafeteria pequena lá no escritório. E as pessoas começaram a associar a nossa pessoa com café. Porque, assim, a princípio o café é um ritual tão comum do dia a dia que às vezes passa de quer um café ou não, mas eles começaram a perceber que tinha algo diferente naquele café, tanto no preparo quanto no sabor, né? E como você já pegou um gancho, eles não iam lá para beber café, eles para beber o café. E daí surge o nome Tabi Coffee, que significa o café em Iorubá. Então as coisas vão se conectando, não é mais apenas um cafezinho, é o café. E a ideia de trazer Iorubá, deixa a Natália explicar. Ele tá falando, né, eu tô relembrando aqui, como que os amigos, eles bebiam um café e eles ficavam, aí a gente replicava a nossa sensação lá no sítio com os amigos, né, e aí a gente foi percebendo que a gente gostava de apresentar para as pessoas esse mundo, de acompanhar, de ouvir o que as pessoas achavam quando elas bebiam um café, de trazer informações e, portanto, de continuar estudando, né, para poder a gente ir aperfeiçoando, aprofundando. E aí, o que acontece? A gente, nessa de buscar, de estudar, a gente entende que o café tem o seu berço na África. E nem a gente sabia disso, né? A gente não sabia. E por que a gente não sabia? Porque isso é dito, né? As coisas de África, o que é o berço da humanidade, muitas vezes são invisibilizados, né? Então, a origem do café pra gente era realmente uma surpresa sem África. E quando a gente ficou feliz, né? Porque era, de uma certa forma também, a nossa ancestralidade. Então, a gente conseguir entender também por que fomos tocados, né, nesse lugar tão bonito, e tudo casou. E aí a gente foi estudar um pouquinho como funcionava o café em Etiópia, que é onde surgiu o café. E a gente entendeu que as mulheres são as responsáveis lá pelo ritual da roda do café, de servir o café. São as mulheres que são os presidentes, digamos assim, daquela mesa, que escolhe quem é que vai beber esse café, que torra o café ali na hora, né? São feitas rodas, onde essa mulher vai ser a responsável por servir as pessoas. Isso é muito bonito, né? Isso traz uma honraria a essa energia feminina, essa energia que comanda num lugar de sabedoria, de doçura. Então a gente entendeu que a Tabi, ela iria perpetuar esse lugar, ela iria harmonizar esse lugar,
com essa energia feminina. E aí a gente, quando o Roberto já falou do nome, a gente entende que trazer o nome de origem africana casaria perfeitamente, né? Da gente contar essa história, da gente demonstrar da onde nasce, do porquê. Porque eu acho que a gente não queria só montar uma marca, né? Não. A gente queria, de fato, trazer um amor. E isso precisava surgir de algum lugar. E foi muito natural. E aí surge o nome, surge a TAB, porque a gente Houve uma pesquisa antes, porque quando a gente descobre a origem do café no continente africano, conversando com um irmão querido nosso, o Celso, a gente fez uma pesquisa entre os amigos e a gente faz uma pergunta simples. Quando você pensa no continente africano, qual é o idioma que vem à sua cabeça? Quem soube responder disse português e Yorubá. Então, a partir daí, a gente fez eu falei, o Yorubá, o português eu não poderia colocar o café, simplesmente. E o Celso, na época, buscou uma pessoa, um linguista, né, uma pessoa da área, e aí a gente encontrou o artigo TAB, café, então no Yorubá seria o café. E parece que, sabe aquele encontro fonético? Nasceu. A gente não teve dúvida, a gente não pesquisou mais. TAB Coffee. E foi. Ela simplesmente surgiu. TAB Coffee. E não é coffee do jeito que vocês estão achando que é coffee em inglês, não. É K-O-F-I, é coffee, né? Inclusive, tá aqui na descrição desse vídeo o Instagram deles para vocês conhecerem um pouco mais da TAB. Mas não é o coffee que a gente está acostumado. A gente está falando, de fato, de uma grafia africana. E a ideia também era se contrapor a essa americanização, né? Então, a gente, colônia, enfim, a gente tem essa inclinação para colocar tudo no inglês. Não, tem palavras que já são em inglês pra gente que a gente não sabe português. Por exemplo, podcast. Nem sei como que é podcast em português, na verdade, entendeu? A gente já se apropriou dessa língua em alguns termos que a gente já não tem conhecimento da nossa língua nativa nesse próprio termo. Então a ideia era fugir desse coffee, né? Porque a maioria das empresas hoje que trabalham com café especial, elas utilizam o inglês. Então a ideia era se reportar à África e adequadamente dentro para o brasileiro. O Yorubá diz muito sobre a África. E queria trazer também, né, Bianca, que quando a gente começa a estudar, a gente começa a viajar para beber café, né? E eu rodar um pouco o Brasil, visitar cafeteria, visitar torrefação, conhecer pessoas. E nessa de conhecer pessoas, conhecer produtores, conhecer a cadeia do café, né, que é formada por produtor, torrefação e os baristas. E observando essa cadeia, a gente viu uma baixíssima presença de pessoas negras, né? E quando a gente via pessoas negras dentro da cadeia do café especial, geralmente era na produção e geralmente em situações complicadas ali, né? Poucas eram as pessoas que tinham protagonismo nesse lugar, tanto quanto produtor, quanto torrador, quanto barista. Mulher, então, e menor ainda, né? Mulher e mulher negra. E isso foi movimentando a gente a entender aonde a gente iria entrar dentro dessa cadeia também. Porque Alberto foi estudar muito barismo inicialmente, mas não era isso, né? Não era cafeteria. A gente entendeu, né, desde o início, que não era cafeteria. E o que a gente está relatando para vocês é o pré-nascimento da empresa. Que eu ia chegar nesse ponto que assim, aqui a gente está falando do surgimento da marca. E o que é muito importante, quando eu que já conheci vários empreendedores, é que quando você abre uma empresa ou um produto sem uma marca, é difícil de durar. E principalmente quando você abre uma empresa baseada num produto, você não consegue expandir sua empresa, você não consegue desvincular. Aí, de repente, você abre uma empresa baseada num produto, né? A gente está falando aqui só de um café, mas eu sei que a gente vai chegar lá.
eu vendo café e agora eu quero vender bolo, não faz sentido porque você abriu toda uma empresa em volta de um produto. E aqui, vocês estão construindo muito antes de abrir o produto de vocês, uma marca, uma história, uma narrativa, um valor, trazendo uma coisa diferente muito antes do produto, porque a gente está falando de uma commodity que é encarada como uma commodity hoje no Brasil, o café, né? Importação, exportação, não só no Brasil, no mundo. Café movimenta milhões no mundo todo. Exatamente. No nosso caso, a gente não pensou, vamos criar uma empresa, fazer um plano de negócio, vamos escolher um objeto determinado, não foi isso. O café cruza na nossa história com entusiasmo e amor. A partir daí, isso já é uma inclinação nossa, a gente sempre está voltado para a vida acadêmica, a gente gosta de estudar. Então começamos a viajar, começamos a estudar, e aproximadamente 4 anos depois, 3 para 4 anos depois, começamos a perceber que aquilo poderia ser um negócio, né? Por quê? Porque uma das ideias principais da TAB era propagar o consumo do café especial, mostrar para as pessoas, para os consumidores, esses amigos lá do início, que há uma maneira mais saudável, sensorialmente melhor de tomar café. Então, aí nessa jornada de construção pessoal nossa, de entender o café, as suas origens, os processos e também a capacitação técnica, né? Você tem que estudar bastante, tem muita química, muita física envolvida. Aí a partir daí surge a TAB Coffee enquanto pessoa jurídica, né? Então, e o legal é que a coisa aconteceu naturalmente. A gente não tinha um plano de negócio, a gente tinha uma ideia. A ideia era que as pessoas pudessem beber bons cafés. E a coisa foi acontecendo praticamente naturalmente. A exemplo que no primeiro ano que a gente começa a TAB Coffee enquanto uma empresa, nós ficamos entre as 10 melhores torrefações do Brasil. A gente diz sinceramente, foi algo natural. A gente estava preparado para aquilo, né? Não foi, é algo substancialmente de verdade, né? O café entrou nas nossas veias, no nosso coração, na nossa alma. Então, quando a gente abriu a porta, a gente simplesmente deixou fluir, né? E a coisa e a TAB, assim, hoje a gente faz o processo inverso, né? Hoje a gente está criando os planos de negócio de um fato, sabe? Ela surge. A TAB surge materialmente daquele entusiasmo. Evidentemente que no primeiro momento não era a nossa atividade principal. Só que ao longo do caminho a coisa começou a dar muito certo. Quando a gente coloca amor, paixão, coração, como a gente sabe que o coração é o centro do nosso corpo, é difícil as coisas em volta não começaram a fluir, né? Então vocês primeiro colocaram o coração, ia ser muito difícil uma coisa que começou com o coração não fluir para todo o resto, não chegar numa premiação, não chegar num reconhecimento. Para mim, assim, sinceramente, eu acho que pra gente não faria sentido abrir uma empresa. Eu vou abrir uma empresa. Cria. Da geração de lucro. E Natália tem uma carreira sólida, eu também, como advogado. Então, assim, profissionalmente eu estava muito bem. Aliás, a gente estava no melhor momento, assim, para mim. Era o melhor momento mesmo. E esse melhor momento da atividade de advogado, ela abre espaço para a gente exercer, né, esse amor pelo café. E a coisa fluiu de uma tal maneira, às vezes quando eu tenho um lapso de lucidez, digamos assim, eu falo assim, cara, como assim? A gente tem uma torrefação de café. E é interessante porque aqui atrás, né, a nossa máquina, né, a gente apelida essa máquina de Jovelina Pérola Negra. E Jovelina chegou aqui dia 27 de dezembro de 2022. Imagina, 3 dias pro ano acabar. Pra gente também foi muito simbólico. Então, começamos 2023 com a TAB de fato existindo. Só que você estudar uma máquina dessa, estudar na teoria é uma coisa.
Na prática, é completamente diferente. É viciante. Então, assim... Torrar café é viciante. Então, assim, quando a máquina chega aqui em pleno verão carioca, de janeiro de 2023, tinha horas que eu falava, meu Deus, a gente vai enlouquecer, porque o Alberto ficava aqui de 8 horas da manhã até 11 horas da noite. Eu já não aguentava mais. É isso mesmo. E eu falava, meu Deus, e a gente aqui tava sem geladeira, não tinha água. Por quê? Porque a gente precisava entender, principalmente Alberto, né? E aqui fazia um calor, Bianca. Então, assim, foi muita perseverança nesse momento, porque o café não chegava. A gente queria abrir, né, fazer a inauguração da marca com o café do Pé de Breu, que exatamente a gente fala carinhosamente que são nossos padrinhos do café. E a gente torrou, a gente acabou com 60 quilos do café do Pé de Breu que a gente trouxe. Porque o café não dava certo. O café não dava certo. Alberto é perfeccionista. Errava na torragem, é isso? Isso. Exatamente. Porque se você torra demais, ele vai para um amargor. Se você torra de menos, ele fica um vegetal, um herbal. E a gente não conseguia tirar uma acidez desse café, e isso estava causando um certo desespero. Então foi necessário uma persistência muito grande. Eu olhava para ele e ele falava, cara, não é possível que eu não sei torrar isso. Mas é isso, tem que ter brilho. Gente, mas teoria nenhuma vence da prática. Até para quem está no mundo acadêmico. Até para quem, tipo, lê coisas acadêmicas e pesquisas e coisas assim que, mesmo para isso, precisa ter uma prática de leitura, de entendimento. Não existe teoria que ganhe da prática. Quando o torrador chegou, eu tinha feito alguns cursos, mas o torrador, é o seu torrador. Cada máquina tem uma coisa, É o seu café. E a sua expectativa. Eu cheguei a um ponto de eu falar assim, cara, será que eu pensei, de repente eu não tenho talento para isso. Né? De repente eu não vou contratar alguém para fazer. Mas é o que eu falo, tem que ter brilho. É ali. Fora, assim, aqui um calor, às vezes quase 50 graus. Não, e vamos torrar café, vamos torrar. Mas, e assim, quando a gente se reporta a isso, não é com pesar, não é que aquilo era um peso nas nossas costas, né? Era um desafio. Era um desafio, a gente via assim. Era um desafio. A dificuldade do negócio de vocês, né? Seria essa experiência pro negócio da série. E a gente... Eu não tinha um plano B para... A máquina tá aqui. A máquina chegou e... Tinha que afinar a Jovelina de qualquer jeito. E uma máquina desse tipo, ela intimida quando ela chega. É uma máquina com a capacidade de 15 quilos a cada 8 minutos, 10. E intimida. Você olha, como é uma máquina industrial. Mas daqui a pouco, hoje, o torrador, ele virou uma extensão minha. É como um instrumento, um cavaquinho, um violão. Eu sei o que ela vai, eu sei como ela vai responder. E, evidentemente, quando me deparo com outras máquinas, essa experiência, ela também consegue se acoplar ali, né? Então, assim, a Tab, fazendo uma síntese geral, ela é uma mistura primeiro, do amor entre Natália e eu, assim, e nosso entusiasmo pelo café, perseverança, principalmente. Eu acho que a palavra perseverança ela é muito, muito presente em todo esse processo, porque Jovelina, até chegar aqui, foram muitos desafios e aí, vamos abrir, não vamos? A gente vai para a parte de torra, tem torrefador negro no Rio, no Brasil, como é que é isso? A gente não conhece ninguém. Vamos, assim, uma série de dúvidas que se você olha para ela, você não anda. E aí a gente foi com as dúvidas. Eu costumo dizer, assim, por exemplo, a minha cabeça hoje eu me desculpo como empresário. Precificar. Existe toda existe toda uma ciência por detrás dessa arte. Porque torrar café é arte. E assim, muita gente fala, mas
arte, fazer arte. O que seria... Por que a gente faz arte? Eu escrevi um artigo, tem uns 3 anos atrás, eu escrevi um artigo onde eu defini a arte como a dimensão estética da linguagem, né? E torrar café é arte porque a gente adentra na dimensão sensorial da linguagem. E como é que eu percebi isso? Certa vez nós torramos um café aqui que eu posso assegurar que está entre os 5 melhores do Brasil, café excepcional. E uma cliente, que hoje é a nossa amiga, está sempre aí, quando ela sentiu o cheiro, o aroma, a fragrância do café, ela se emocionou. Nossa, mexe com os sentidos mesmo. Ela abraçou o café, era o pacote de café, e ali ela ficou, ela se emocionou. E, cara, aquilo ali para mim foi assim, foi meu nirvana. Eu falei, conseguimos, né? O café foi excepcional. E a partir daí eu vi, né, que era a arte que a gente estava produzindo. A gente aqui produz arte. A gente está na dimensão sensorial da linguagem. Porque tudo que a gente se propõe a fazer com o café aqui, principalmente os cafés de muita excelência, é para tocar o cliente, os amigos de algum lugar. E a gente tem, assim, tocado bastante gente, né? As pessoas entram aqui, se deparam com essas novas referências, e quando elas voltam, elas dizem, olha, pô, visita para uma pessoa do trabalho, eu comprei um maquinário, agora eu só tomo cafés especiais. Isso aí pra gente já é... A Tab está cumprindo a sua função social. Dentro do mundo do café especial, né? Para quem não entendeu ainda, a Tab não vende o cafezinho para tomar, certo? Vende. Então vamos lá. O que a Tab vende para quem tá aqui e fala assim, eu quero comprar da Tab. Eu consigo comprar o grão para torrar? Eu consigo comprar o grão torrado? Eu consigo... Porque, gente, assim, ó, venham tomar um café com a Tab. A Tab Coffee, ela é uma empresa dedicada aos cafés especiais. Então, assim, para a galera que está nos ouvindo, nos assistindo, o que é café especial? A grosso modo, uma síntese, café especial são cafés dotados de alto teor de pureza, né? Existe uma metodologia para aferir se um café é ou não é especial. Então, assim, uma síntese. Café especial são cafés puros, são grãos selecionados, colheita seletiva, e isso acarreta uma bebida mais saborosa. Você, a título de exemplo, o campo sensorial do café, ele é 4 vezes maior do que o vinho. Então são 1.200 possibilidades, enquanto o vinho vai ter 300 possibilidades. Então, quando o café, a gente compra o café verde de produtores do Brasil todo, já tivemos até café da Etiópia aqui, mas era uma amostra bem pequenininha. O café chega verde pra gente. A partir daí eu vou fazer uma torra de amostra. O café chega aqui verde, eu costumo dizer que ele é potencial. Ele é um potencial. E quando ele é torrado, ele se transforma em potência. Ou seja, a gente vai criar... A torra serve como condição de possibilidade de você, o que a gente chama de tirar os óleos essenciais do café. Então, se você quiser visitar a Tab Coffee, você vai entender um pouco aqui do processo de torra, e a gente tem uma cafeteria também. A gente aqui na própria torrefação, você vai poder experimentar os nossos cafés em vários métodos. E eu acho legal que a gente está falando aqui, né, de todo esse cuidado que a gente tem, porque a gente está falando de um alimento. E a gente precisa ter consciência alimentar. A gente está caminhando por esse caminho, né, de consciência alimentar, conscientização alimentar. E a gente tem uma responsabilidade muito grande dentro dessa cadeia, porque entre o produtor e o consumidor final só tem a gente, né, para levar esse alimento até esse cliente. Então, a gente tem um produtor que tem todo um cuidado, tanto na colheita, nessa colheita manual, essa colheita seletiva, muitas vezes familiar, né, e levar isso até o cliente com a qualidade
que esse café tem, como o Alberto falou, com esse potencial, a gente elevar muitas das vezes esse potencial para o cliente é a nossa missão. Então, a gente jamais, e assim, a gente diz que isso se dá ao respeito que a gente tem a esse produto. Não só o produto, mas por tudo que está por trás. Produtor. Exatamente, por toda essa família, por toda essa história, né, que vem com esse café. Então, nada mais justo do que a gente compreender isso e levar isso nas nossas ações com a torra. Então, nada mais justo do que estudar esse terroir, estudar esse pós-colheita. Os cafés, quando eles chegam aqui, eles vêm com seus respectivos laudos. Então, há um estudo para se entender, de fato, que até onde esse café vai, se ele tem uma acidez, como é que é a doçura, como esse café vai se comportar. Porque a gente está falando de natureza. Então, a gente trabalhar com esse produto para a gente é apaixonante, né? Eu acho que quando o Alberto leva para o lugar da arte e a gente leva para esse lugar da responsabilidade, a gente tem extrema importância, né? E a gente vê como que as pessoas estão valorizando cada vez mais isso, essa consciência alimentar. Isso. Tem uma questão também política e social, porque nas nossas embalagens, você geralmente, quando compra um café tradicional na gôndola do mercado, as informações são bem poucas, né? Você não sabe de onde veio aquele café. Você sabe quem foi o fabricante, quem torrou. O café especial ele tem uma cultura, né? Então, nas nossas embalagens, e assim como outras torrefações que se propõem a trabalhar com café especial, você vai ter o nome do produtor, a fazenda, a altitude, o campo sensorial, variedade do grão. Então, o consumidor, a gente faz a mediação entre o produtor e o consumidor, né? Então, a gente preserva, é uma questão de rastreabilidade. A gente preserva todas essas informações e o consumidor, ele sabe exatamente o que ele está consumindo. Isso já faz parte da cultura do café especial. Não é possível falar em café especial sem que a empresa apresente, né? Sem tratar como especial, né? Exatamente. E é muito interessante vocês falarem de café, cultura, arte, porque tudo se liga, né? Conversando agora, porque vocês estão na Fábrica Bering, que já é um lugar aqui no Rio de Janeiro. Se você é do Rio de Janeiro, já ouviu falar. Se você não é, venha conhecer, que carrega essa parte de cultura e arte muito forte aqui, né? E aí vocês trazem para cá. Então, quando a pessoa ainda vem tomar um café num lugar desse, que você já chega aqui, já vai ficando, né? Uma antiga fábrica de chocolate, você já vai ganhando injeções de cultura, você senta aqui para tomar um cafezinho, você não toma só um cafezinho, você ainda bate um papo e você conhece, você sai daqui com conhecimento sobre o que você tá levando para você, né? E as pessoas conseguem levar para casa também o café de vocês. Exatamente. Chegando aqui na torrefação, vai ter a possibilidade de beber o café mesmo, um serviço de cafeteria e comprar grão, né? E em breve nós vamos... O café especial hoje, ele está associado ao que a gente chama de caráter pedagógico, né? Então, ao longo dos anos, as pessoas se acostumaram a tomar o que a gente chama de café tradicional. Uhum. Então, as pessoas chegam aqui, como aconteceu com a gente, né? Tem uma nova referência. E isso, às vezes, ao mesmo tempo que é o trampolim, é o obstáculo. Se você tem uma referência, um café escuro, um café amargo, um café que tem uma necessidade de açúcar, aí você apresenta um café que tem mais sabor, até a questão da coloração, porque a gente não carboniza esse café. Então aqui também vai ser um espaço pedagógico, não vai preparar. Hoje, o mercado de café especial ele cresce ao ano 16,5%, seja nas torrefações ou no próprio consumo das cafeterias. E hoje a gente esbarra na falta de mão de obra qualificada. Alguns empresários hoje se deparam com a dificuldade da ausência de mão de obra qualificada. Lá na ponta, servindo o café, nós temos os baristas. O barista é um profissional adequado, ele vai conhecer sobre o grão, sobre as bebidas à base de café.
E se você fizer uma pesquisa rápida, assim, até nas ruas mesmo, as pessoas não sabem nem o que é barista, né? Isso aconteceu com a gente. A gente foi fazer uma viagem, a gente nem naquela época que a gente nem bebia café. A gente foi para Portugal e a gente pediu uma ajuda lá para alguém e a pessoa era brasileira. Depois a gente recordou. E aí a gente, tomando aqui, a gente, o que você tá fazendo? Trabalhando com o quê? Aí eu sou barista. Aí eu fiquei quieta. Aí eu, tá, legal. Aí ele, todo empolgado. Aí a pessoa saiu a gente tava no metrô, né? Aí eu falei, o que é barista? Isso aconteceu comigo. Eu achei que fosse uma palavra da cultura portuguesa e não brasileira. Eu pensei que fosse alguma ocupação lá. Como é que pode isso? Aí eu falei, eu acho, não tenho certeza, Foi. alguma coisa com café. Mas assim, isso faz tempo. Foi 2017. Porque a cultura tá mudando um pouco. Eu acho que, principalmente a do café. Tem muita gente hoje em dia que é conhecedor de café. Eu tava até comentando com ela, que falou assim, vou trazer o meu cunhado pra cá, porque o meu cunhado adora café, e daí toda vez que ele vai presentear alguém, ele presenteia o café com a xícara especial que tem que tomar com aquele café, aquela xícara. Então eu acho que isso tá se popularizando um pouco mais, porque graças a Deus vivemos na era da internet. Então, a ideia é essa, popularizar o consumo do café especial. Então, assim, embora o consumo exija alguns equipamentos, existem maneiras que você pode beber um bom café em casa, sem gastar muito dinheiro. Então, a nossa ideia também é viabilizar pelo conhecimento, seja pela oferta de grãos, que as pessoas no dia a dia, né? Porque assim, acontece muitas vezes a pessoa chega, mas para eu beber um café bom, eu preciso estudar, preciso ter esse... Não precisa. Só precisa ter boa vontade. Água quente, café bom. É simples assim. Então, assim, a gente, no primeiro momento, a gente chama a coisa do entusiasmo, Não vai ter açúcar? aquela coisa. Aqui na cafeteria não tinha nem açúcar. Só tem uma ideia. Mas ainda não tem. Agora tem. Aí eu costumo falar aqui que a gente é adepto da comunicação não violenta. Você vai beber o seu café do jeito que você acha melhor. Exatamente. Se você botar o açúcar, você pode colocar. Mas a gente... É um crime! É um crime! Mas a gente convida uma experiência inicial, né? Pra você experimentar inicialmente, porque é uma experiência. Você pode gostar ou não, e tá tudo bem. No escritório, eu lembro que às vezes eu ia oferecer imagina um café premiadíssimo com o moninho da águia. Então eu oferecer a pessoa quer colocar açúcar naquilo, pra mim era um... Até dói. Era um sacrilégio. Mas aí depois, não é que você fica... Você começa, até como empresário, você começa a entender que... Não é meu público. Não, mas cada um tem o seu momento. É tempo. É tempo, por exemplo, é o que eu falo para Berta. O café especial, ele é um mundo. Então, e essa questão do pedagógico é de extrema importância. Por quê? Porque eu crio uma semente aqui na cabeça da pessoa, falo, mostro, e ela tem aquela primeira referência. Aí ela vai em outro local, ela bebe outro grão, ela tem uma nova experiência, ela vai em outro. E assim ela vai se constituindo. Então, quando essa pessoa retorna em algum momento aqui com a gente, ou bebe o nosso café, ela já vai estar mais ambientalizada com aquilo. Então, ela vai falar, caramba, eu não consigo degustar isso aqui sem o açúcar. Já percebo que não me é necessário, porque o meu paladar já está entendendo. E aí a gente parte daquela consciência alimentar. É o que eu trago muito aqui para as pessoas. Eu falo, o açúcar ele é um veneno. Então, todo dia você toma um café, né? Se você toma um café especial, um café puro, você já está se alimentando de um bom alimento. Você já tem um bom alimento, você está ingerindo diariamente um bom alimento. Você não precisa acabar com esse alimento botando açúcar. Você pode retirar. Não tem uma necessidade, mas aí a gente entende que é tempo. Gente, eu costumo dizer, não é preciosismo. Né? A gente se depara com alguns memes na internet. O pessoal que não toma café aqui com açúcar. Gente, não é preciosismo. A natureza, cara, a natureza foi fantástica. Ela vai pegar aquela sementezinha, ali vão ser constituídos óleos. Quando você vai tomando diversos tipos de café, aí você bebe primeiro, aí você sente uma coisa assim, frutas amarelas. Também é uma coisa que acontece muito, que às vezes a pessoa, na primeira xícara,
ela quer identificar, isso aqui é um maracujá silvestre da Colômbia. Não é isso. Não é isso. Não é isso. Você não vai se tornar uma especialista no machismo. Mas hoje em dia eu até evito nessa questão. A gente quer acolher essas pessoas, eu não quer afastar, a gente quer acolher, né? Então, no acolhimento, mas minimamente, a pessoa vai sentir diferença entre 2 xícaras de café especial, né? Então, Brasil, o maior produtor de café do mundo, maior exportador. Cara, a gente precisa beber café bom. Entende? Então não é preciosismo, me perdoem a expressão, não é cagar regra, não é ficar ali, não, tem que beber sem açúcar, tem que beber sem açúcar, porque não é isso. A gente não quer ser chato, a gente quer trazer uma referência para você. É mesmo, eu acho que as pessoas, até quando pensam no vinho, é um pouco mais fácil. Imagina você pegar uma taça de vinho, colocar gelo e açúcar e misturar. Pô, beleza, o vinho é meu. Suave, que é um crime para quem gosta de vinho. Sim, o vinho é meu. Sim, você faz o que você quiser pro seu vinho, é a mesma coisa com café. Eu não quero isso, mas eu quero trazer você, meu amigo, minha amiga. Cara, é espetacular, sabe, o que a natureza é capaz de fazer. Então, assim, quando você introduz o açúcar na bebida, você simplesmente mascarou tudo. Você só vai beber açúcar. Açúcar fica protagonista. Mas olha, eu já tomei café especial, não é uma coisa diária na minha vida, sabe? Eu não tomo café especial todo dia de manhã, mas todo dia de manhã eu tomo café. E eu parei de tomar café com açúcar tem mais de 10 anos. E é uma coisa tão curiosa que hoje eu tomo café. Por mais que ele não seja especial, eu tomo café. Eu consigo ver quando queimou. E as pessoas não sabem que o café queima. Uma vez eu falei assim, gente, hoje falo, né, eu tenho a sorte que eu casei e o café, quem faz lá em casa é o meu marido. Eu parei de fazer café, graças a Deus. Não que eu não goste, mas acordar com o café pronto é um luxo. E tem dias que eu falo, o café queimou. Tipo assim, passou da água. É umas coisas que só porque a gente não adoça, e ele adoça, tá? Só porque a gente não adoça, a gente consegue perceber. Hoje o café passou demais, tem alguma coisa errada. Pode ser a água que ferveu demais, pode ser o filtro que você usou, pode ser até uma sujeirinha da garrafa. A gente sente quando a gente toma qualquer café, o café do seu mercado, sem o açúcar. Com açúcar você não sente nada disso. Pra mim, especialmente, sempre gostei muito de doce. Tinha dificuldade. Doce, pra mim, é uma coisa... E junto com o doce, a necessidade do açúcar, né? Assim, às vezes muito mais essa necessidade do açúcar. E eu tinha, vamos dizer, um vício de refrigerante. Eu não conseguia largar aquilo de jeito nenhum. Então, quando eu comecei a me tornar um degustador de café, bebi café diariamente, quando eu me deparei com o açúcar do refrigerante, aquilo já me incomodou de uma tal maneira. Foi natural. Então hoje, a experiência gastronômica pra gente, ela se tornou muito mais rica por conta do café. Então a gente, quando as texturas e sabores, isso enriqueceu e transcende a experiência do café. Foi para a área gastronômica, que é uma área que a gente tem seguido engatinhando. E o café especial, dependendo do grão que você escolhe, ele é doce. Eu já tomei café, tipo assim, parecia que tinha caramelo no café. E aqui só tem café. Assim. Aqui na Tab só tem café assim. O café... Sim, porque... Uma fruta doce. Porque na verdade é uma fruta, né? Então, inclusive tem isso, né? Também tem gente que não sabe que café é fruta. E aí eu tenho até uma blusa, né? Acham que sai do pé já redondo, aquele marronzinho. Já sai moído. Aquele marronzinho nem é o café de verdade. Como se fosse uma vagem. As pessoas acham que o café vem como uma vagem, como se fosse uma amendoim. Eu nunca parou por pensar também. Tem que comprar moído e nunca parei por pensar o que é aquilo, né? A gente já recebeu muitas pessoas assim. Uma fruta, eu não sabia. E aí é que a gente mostra, né, o café verde, como é que é, o grão, né? E é interessante isso, porque a gente está longe do campo, a gente está longe da produção, a gente não tem esse acesso. Então, às vezes, a pessoa não sabe que existem variedades, assim como no vinho, de grãos. Você tem a possibilidade de um bourbon amarelo, de um catuai, de um catucaí, você tem os híbridos. Então, assim, é um mundo, é uma infinidade. E isso é legal. Gente, não é frescura. Então, não é. Sempre, assim, o pessoal quer fazer o contraponto. Não, sabe, não é. Para a sua saúde é melhor. É muito comum as pessoas chegam aqui e dizem, poxa, Beto, quando eu tomo café eu passo mal.
mas quando eu bebo o café de vocês, nossa, eu fico bem. Então, assim, o processo de torra dos cafés especiais a gente busca, repito, só criar condição de possibilidade para a extração desses óleos. Então a gente não está carbonizando o café. E é bacana, assim, pra gente, a gente que viaja bastante em busca de boas xícaras, cara, toda hora é uma experiência diferente. Nossa, olha isso aqui, seja na acidez, no corpo, na doçura. E é divertido, cara, é legal, sabe? E assim, a visão do entusiasta quando vira um empresário também vira o pedagogo, né? O caráter pedagógico. Então a gente quer acolher essas pessoas porque não é justo de maneira nenhuma. Repito, maior produtor, maior exportador de café do mundo e a gente... A população não tem... a população não saber mesmo. E assim, uma coisa interessante, a gente falou de referência, né? A nossa referência que é o Sítio de Breu, eles produzem orgânicos e café especial no sistema de agrofloresta. Então, assim, eles trouxeram pra gente algumas informações, como, por exemplo, a gente ficou tão maravilhado que a gente falou assim, na nossa cabeça inicial, a gente falou, vocês exportam? E eles falaram assim, a gente não tem pretensão de exportar o nosso café. Isso pra mim foi divino, porque deu um 360 na minha cabeça. Na hora eu não entendi. A gente demorou a compreender, e eles perceberam e eles nos explicaram. E assim, pra gente entender, né, se o nosso produtor aqui, ele manda 80% dessa colheita de café especial para a Noruega, para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a França, o que fica pra gente? E será que é tão interessante para esse produtor que o produto dele vá para fora? E por que eu tô falando isso? Hoje, a maioria das fazendas, elas estão migrando para um turismo de café. Então, a maioria dos nossos amigos produtores, que a gente traz café deles, eles têm hoje, dentro da fazenda, hospedagem, eles têm rota do café especial dentro das suas fazendas, onde você aprende a história daquela família, a história daquela fazenda. E isso é legal, porque você gera reconhecimento desse produtor. Você leva para a família dele esse reconhecimento. Agora, se esse café dele vai para fora, ele não vai saber quem está tomando. Ele não vai ter um feedback. Quantas vezes a gente aqui... a gente tem as nossas xícaras dos nossos amigos lá do Caparaó. Quantas vezes a gente recebe... o Cleiton falou de vocês. A gente esteve lá no Cleiton. A gente esteve lá no Pé de Breu. E essa troca é muito legal, isso é muito gostoso. Então, para além do negócio, eu acho que também é muito mais do que isso. Então, a gente entende que essa questão pedagógica, ela vai trazer uma força para olhar para esse produtor, para a gente valorizar esse produto, para esse produtor falar assim, caramba, quanto mais que estejam me pagando aqui em dólar, ou euro, eu vou fazer um esforço. Porque eu tenho torrefadores aqui no Brasil, exatamente. Eu tenho microtorrefações que estão investindo, que compram meu café, né? Que indicam, que colocam lá na embalagem dele, fazenda tal, né? Produtor tal. E é importante, então eu vou também valorizar. O que é bom tem que ficar no Brasil. É que a gente tem uma visão antiga, mas não tão antiga, porque a nossa geração, a gente não tinha telefone em casa, hoje a gente anda no computador no bolso. Então a gente passou por muitas mudanças, a gente é aberto às mudanças, a entender a novidade do mundo, mas a gente ainda tem uma coisa tradicional. Porque antigamente, quando você abriu uma empresa, você precisava pensar em expandir para o mundo, só que hoje a sua empresa pode ter o tamanho que você quiser, porque a gente tem uma ferramenta maravilhosa chamada internet que vai levar o nome para o mundo. Então, hoje, o fim de uma empresa não precisa ser abrir uma fábrica e nem uma exportação e nem uma internacionalização, porque senão eu vou ficar aqui eu vou atingir meu limite de venda e eu nunca vou crescer. Hoje em dia, a empresa ela pode ter o tamanho que ela quer, porque ela consegue ter a divulgação para o mundo inteiro. E é isso que você falou. E a gente cria novas formas de fazer negócio com o nosso negócio. Eu não quero exportar, mas eu quero trazer uma experiência. Então, deixou de ser, né? Graças a Deus. Eu amo a internet, eu amo a globalização, o que a gente vive hoje, porque a gente deixa que
que os nossos sonhos sejam os nossos sonhos e não o sonho do mercado. Porque há tempo atrás, se esse cara não pensasse em botar o café dele para fora, ele não ia ter que comer amanhã. É isso. O Brasil, eu costumo dizer, o Brasil tem o melhor café, a Colômbia tem a melhor propaganda. Que eles dizem que eles têm o melhor café. Não. Evidentemente que o café colombiano é muito bom, mas na América Central, na América do Sul, tem bons cafés. Mas igual o brasileiro, um país de dimensão continental, terroir, isso é para deixar o mundo todo com inveja. Então a nossa missão é viabilizar que as pessoas no dia a dia consumam bons cafés. A gente quer tirar essas barreiras e de alguma maneira abrir caminho para os novos que estão chegando. Né? Exatamente. Essa é a nossa ideia. Exatamente. Abrir caminho. Como abriram caminho e a gente está passando e vamos abrir caminho. Brasil, o café é algo que está muito intrínseco na cultura do brasileiro, o cafezinho do dia a dia, seja na Avenida Paulista, seja no Pelourinho, seja em Manaus. O café está ali, né? E a gente hoje entende que se o Brasil tem essa potencialidade sensorial, uma riqueza tremenda, que me perdoem os nossos amigos alemães, suíços, norte-americanos, não. Tem que beber o que é de melhor, tem que estar no Brasil. Tem que estar no Brasil. E essa é uma das nossas... Evidentemente que a gente não é contrário à exportação, não é isso, gente. Não, cada um tem um negócio que quer também que quer, aquilo que a gente tá falando. Se você quer exportar e esse é o negócio que você quer ter, você quer entrar, é óbvio que você vai deixar de ser um empreendedor, um produtor, você vai passar a ser um exportador, você vai lidar com outras coisas do seu negócio, é uma outra paixão. Não é sobre o produto mais, entendeu? É isso. E agora tem uma coisa que você me fala sobre ficar aqui, ter aqui, que é uma coisa que me pega muito. Eu ia começar a contar pra Natália a história desse podcast, eu não contei, mas tem uma coisa que eu faço desde 2018, que é falar do negócio dos meus amigos empreendedores. Tanto que esse podcast chama Meu Amigo Empreendedor, porque essa é uma característica minha, essa não é uma ideia minha. No primeiro episódio da primeira temporada, a gente conta um pouco dessa história. Isso é uma ideia de um amigo meu que falou assim: Bianca, você fala tanto dos seus amigos empreendedores que eu tenho vontade de conhecer a história deles. Abre um podcast. E eu ensaiei 1 ano para abrir esse podcast. E tem uma coisa que a gente também costuma valorizar não só que vem de fora, mas de coisas grandes, mesmo que seja uma marca brasileira. A gente, de vez em quando, precisa só olhar para o lado, sabe? Eu tenho certeza que você conhece alguém que vende café na sua cidade, mesmo que você não seja do Rio de Janeiro. Porque se você for do Rio de Janeiro, vocês têm que vir aqui na Tab Coffee. Mas, assim, muitas vezes também a gente tem uma tara em valorizar coisas dos outros de muito longe e inacessível. Gente, tem tanto pequeno empreendedor do teu lado, vendendo uma blusa que você pode usar para amanhã, um vestido para você no próximo casamento, fazendo uma maquiagem que você não precisa ter da maquiadora mais famosa, vendendo um café, um bolo, uma bolsa. Então a gente também tem que ter essa consciência, não só dos produtos nacionais, mas dos locais, dos regionais, dos nossos vizinhos. Como a gente tem vou usar um termo, uma vocação para quando a gente se depara com algo brasileiro bom, a primeira coisa que vem à cabeça é exportar. Tipo exportação. Tanto é que é comum os produtores, não, eu exportei meu café para a Itália. Isso é motivo de orgulho. E deve ser. Certo? E ao contrário também ocorre, né? A gente tem uma ideia de carro importado, perfume importado, aquilo como importado e como de qualidade. E isso afeta na nossa maneira de dialogar com o mundo. Eu penso que o Brasil, ele precisa deixar uma ideia de uma balança comercial, a gente precisa deixar de exportar insumo, a gente tem que exportar tecnologia. Imagina, a gente precisa exportar, a gente precisa ter investimento na tecnologia, né? E a gente hoje importa as máquinas de expresso e exporta café. Já está mudando, né? A ideia é a gente precisa criar tecnologia para o Brasil, assim, evidentemente que as universidades federais, os centros de pesquisa, assim, a gente está muito na frente. Eu estou dizendo numa questão mesmo de
da nossa indústria, principalmente na área do café. A gente precisa, os métodos, a gente importa todos os métodos de extração de café. Por exemplo, a Hario, a japonesa Hario, um torrador de café, por exemplo, o alemão, que é o Probat. Mas hoje a gente tem a Átila, que é um torrador de excelência produzido no Brasil. É muito orgulho para a gente. E hoje a Átila está exportando, por exemplo, eles exportaram agora há pouco tempo, eles já estão em vários países do mundo. Então é isso. A gente não é... Beleza, a gente está exportando café, vamos segurar o que é bom nosso, mas também vamos fazer equilibrar essa balança. A gente não tem que ficar só exportando o insumo, a borracha, o metal. A gente exporta insumo e importa o produto final, né? Que a gente poderia... Que todos os insumos vieram do Brasil, que a gente está importando o produto final. Uma vez eu conversei com uma pessoa, isso já tem há muitos anos, eu com certeza vou dar alguma informação errada aqui, mas a moral da história vai ver que eu conversei com uma pessoa que ela estava abrindo um produto. E esse produto dependia de óleo de palma. E o Brasil é um grande produtor de óleo de palma lá no Nordeste. E essa pessoa simplesmente não conseguiu botar o produto dela no mercado, porque ela não conseguia comprar óleo de palma, porque 80% ou 90% da produção de óleo de palma brasileiro ia para fazer Nutella. Nutella que a gente pega caríssimo no mercado e que o principal ingrediente deles sai daqui. E uma empresa brasileira que queria abrir, ela era uma pessoa que era toda... não é hippie, mas é que a referência hippie faz vocês visualizarem. Ela é toda natureba, tá? Ela queria abrir uma farinha que era saudável, que dava pra fazer não sei quantos ingredientes diferentes, que atendeu os celíacos e os diabéticos, tá? Ela tinha um conceito muito maneiro, só que ela não seguiu porque ela precisava do óleo de palma e ela não consegue comprar. O café especial também, às vezes, há uma dificuldade. Exatamente por isso. E é por isso que a gente fica tão feliz quando a gente vê uma galera de torrefação agindo, quando a gente vê os consumidores, a demanda crescendo. Exatamente por isso, porque quanto mais procura, mais café disponibilizado a gente vai ter. Não é fácil você comprar bons cafés especiais. Não é. Ainda não é acessível, né? Infelizmente, mas eu acho que a partir da demanda, da procura, existem questões no campo político. Perdão. A legislação brasileira ainda não se adequou a esse novo cenário econômico. Então, por exemplo, para a União, não há diferença entre um microtorrefador, né, com uma grande indústria. Então, assim, uma microtorrefação, ela vai ser encarada ainda, parte da legislação, como uma indústria. Não deveria, né? Outro ponto importante, barista hoje é uma ocupação. Há uma ideia de transformar numa profissão. Há uma necessidade, Há uma né? necessidade. Porque a gente tem desvio de função, a gente tem baristas com ler, dó, porque faz muita atividade repetitiva, fica em pé muitas horas. A gente tem muito assédio, seja sexual no balcão, seja até mesmo... moral. Exatamente. Realmente... É complicado, porque se você não tem uma legislação, se você não tem um sindicato, como é que você faz? Né? Isso, a gente se deparou com isso, tem uns 4 anos, né? Foi lá atrás também. Mas assim, a gente está falando a nível de Brasil, e aí a gente também não consegue abraçar o mundo, né? Mas é algo que também precisa ganhar notoriedade, porque com a cadeia do café especial aumentando, a quantidade de baristas também vai aumentar. Ela precisa aumentar. Isso é óbvio. E a gente precisa olhar para isso. Hoje a questão de ser um pouco mais inacessível decorre realmente da escassez. Então, se você permite a ampliação das microtorrefações, né, e ao mesmo tempo ampliar o serviço de cafeteria com mão de obra qualificada, você vai, de certa maneira, vai reduzir esses custos e vai abrir uma margem, um leque maior de oportunidade, seja de emprego e do próprio consumo. A gente se deparou
Acho que a Natália queria falar de um episódio. Nós fomos uma cafeteria aqui no Rio de Janeiro, em Botafogo. Uma cafeteria que é uma franquia, né? E lá tinha um café um cafezão. Café do município de Piatã, que é o município mais frio do Nordeste, fica na Chapada Diamantina, na Bahia. E a atendente estava fazendo a via do barista, então ela não tinha essa qualificação para fazer aquilo, era nítido isso pra gente. Então aquela experiência que poderia ser super legal não foi. Com a nossa experiência, a gente percebeu que aquele café era bom, mas ele foi mal preparado. E assim, coisa básica. Ou seja, a cadeia não conseguiu ser respeitada lá no final. Ou seja, o produtor, colheita seletiva, beneficiamento, a secagem do grão, foi levado a uma torrefação, tiveram todo o cuidado de torrar aquele café, deixar um café equilibrado. Quando chegou na ponta, aquele profissional não estava preparado para aquilo. Então, mas evidentemente você percebeu que era um café diferente. Ao final é tudo sobre a ponta. Porque se você não tem um bom representante da sua marca, o seu atendente, até mesmo sua pessoa do telemarketing, ao final o seu trabalho todo vai invalidado na ponta. Exatamente. E onde tem os menores salários, né, pessoas bem menos preparadas e menos interessadas, e estão lá só porque precisa pagar uma conta e não porque quer ter um trabalho ou uma profissão. Ou seja, a gente acredita que com a formalização do barista enquanto profissional, eu acho que vai abrir caminho para uma organização melhor, seja na formação desse profissional. Da remuneração desse profissional. Ter um piso necessário, porque hoje o barista ele virou uma prática. O barista, às vezes, um atendente, uma garçonete, às vezes uma pessoa que estaria numa operação de uma cafeteria e não é o profissional adequado. Aí faz um quebra-galho, digamos assim. E muitas das vezes esse profissional, por via própria, ele vai buscar o caminho dele. Uhum. É o que acontece, né? Então, acho que, assim, repito, o Brasil, esse potencial, maior produtor, só cafezão. As pessoas querem beber bons cafés. Mas hoje o empresário, se ele for abrir uma loja, alguns amigos empresários que querem ampliar os seus negócios, ele não tem mão de obra qualificada para aquilo. Então, a gente tem um desafio pela frente, não só do consumidor com essas diferenças, mas para ampliação desse mercado, da oferta do serviço, ainda tem uma dificuldade. Mas não é nada desanimador, porque hoje Pelo contrário. a gente hoje tem vários dados aí disponíveis na internet, a gente tem uma mão de obra hoje ociosa, grande. Posso dizer, deixa até um recado ao jovem, ou a qualquer pessoa, né, de meia idade, ou as pessoas mais idosas, que o barismo ele é uma chave para o mundo. Né? Hoje você, barista brasileiro, em qualquer lugar do mundo, você é abraçado. E no Brasil também. Né? O Brasil também. Então o barismo para mim, pra gente, a gente encara o barismo hoje como uma profissão antiga, né? Vem lá da Itália, né? Barismo vem aquele que aplica pressão, né? O bar. Tem a ver, as pessoas fazem o trocadilho, mas tem a ver, barismo com bar, que é a medição métrica, né? da pressão. E o barista hoje pra gente é um profissional essencial nessa cadeia. É uma profissão gostosa, é legal pra caramba, assim, de você... E eu acho que é oportunidade, né? São oportunidades que, exatamente com essa valorização, não é só um cafezinho, tem muita coisa. Então, exatamente essa valorização, eu tenho certeza que quem tiver uma visão, né, for visionária, aquela mente visionária, vai entender que em alguns anos o barismo também é algo que exige experiência, ele vai estar muito mais avançado. Muito alto. E pode ser oportunidade. Estudo em barismo. A nossa sorte é que o mundo hoje muda numa velocidade diferente do passado. Então a gente tem chances de ver isso, quem sabe dali. A gente só precisa começar a fazer barulho, né, gente? Tudo começa. Então, se a gente está falando de uma produção que vem crescendo com os pequenos produtores,
Eu, que sou uma pessoa extremamente otimista, chatamente otimista, acredito que em pouco tempo a gente vai começar a ver uma regularização, porque não tem como começar a surgir tantos produtores e tanta gente vai começar a fazer um barulho. Sim. A ideia geralmente existe um pensamento hoje em voga que é de você desburocratizar isso. A gente não quer criar barreiras, né? Mas a gente quer criar condições de possibilidade. Porque tem técnica envolvida. A gente quer organizar. Exatamente, não quer burocratizar. A ideia é organizar. Então, se a gente criar... Afinal, o que é o barista? Como a Natália bem disse, você vai ter um profissional no balcão que ele vai cuidar do atendimento de uma maneira geral, de estoque, às vezes da própria limpeza de uma loja. Isso, assim, são desvios de funções. Então, assim, o barista tem uma ideia de definir exatamente quem é esse profissional. Tamanha a importância dele para a cadeia. E projetos e planos e para o futuro da Tab Coffee? Porque se vocês estão me falando que essa máquina chegou aqui em 2022, vocês começaram, né? Tudo começou de fato em 2023, a gente está em 2024, ainda tem muitos sonhos para sonhar, né? Tem alguma coisa que vocês queiram deixar aqui pra gente, para ficar para a eternidade? Fala que depois eu... Assim, é o princípio que nos acompanha. É o princípio que nos acompanha desde sempre. É viabilizar o consumo do café especial. Não é uma ideia de monopólio, não é isso. Mas a gente quer, de alguma maneira, permitir que os cafés de excelência continuem no Brasil, sejam torrados pelas microtorrefações e que o consumidor, de uma maneira geral, ele consiga na esquina da sua casa, o café especial tem que estar no nosso cotidiano. A gente pode falar que tem um sonho aí de expandir, não necessariamente o negócio, a loja, pode às vezes ter só uma, mas pelo menos expandir esse negócio para mais pessoas. Ah, não, certamente. Em relação ao negócio, a nossa ideia em breve é criar as pequenas lojas, começando aqui pelo Rio de Janeiro, e depois ao longo de São Paulo, Minas Gerais, o sul do país. Curso. Vocês não pensam em curso, não? Com certeza. A gente tem um projeto, que bom que você tocou nesse assunto, porque a gente tem um projeto desde quando a gente iniciou a TAB. A TAB, ela contou com a energia de alguns amigos muito queridos que permanecem ao nosso redor. E são pessoas extremamente acadêmicas, extremamente sérias, comprometidas com pesquisa. E desde lá atrás, desde a fundação da TAB, a gente pensa em montar uma escola. Inclusive, esse lugar aqui que você vê já foi palco de alguns workshops, de alguns cursos. E o meu sonho, inclusive, é que isso, de fato, vire uma rotina, né? Só que é aquilo que a gente está falando. São vários vieses, são várias possibilidades. Eu gostaria muito que a gente, em breve, expandisse para o que a gente chama de Coffee Escola. E a Coffee Escola, ela surge lá atrás com a ideia de levar a pedagogia, esse amor, esse lugar de afeto que a Tab Coffee, ela tem ao redor do café, esse respeito, os princípios, não cagando regra, né? Mas a partir de uma comunicação não violenta, a partir de uma possibilidade de uma aceitação desse café especial e também da possibilidade de profissionalização. Então, nós temos essa pretensão, particularmente eu tenho essa pretensão de organizar a Coffee Escola e é isso, eu creio que isso vai acontecer em breve. Surge também de uma necessidade, que a gente entende que não adianta, assim, até para ter a loja, a gente precisa ter esse profissional qualificado na porta. Então a gente vai ter em breve, a gente vai anunciar em breve aí, de repente, alguns projetos sociais, a Natália está organizando. Luísa está me ajudando. Ah, maravilhosa Luísa Valentino, que vocês conheceram aqui no podcast. Luísa está me ajudando e assim, a ideia é que surja, que venha ao mundo como uma oportunidade para a gente agregar oportunidade com necessidade. Então,
A nossa primeira loja, a gente tinha expectativa de ter inaugurado esse ano, ainda aqui no centro do Rio. Só que, infelizmente, a gente esbarrou. Uma situação um pouco chata que eu não prefiro nem falar. Um livramento. Livramento. Dificuldades do empreendedorismo brasileiro. Natália fala assim, Natália fala, eu sempre procuro ver as pessoas com bons olhos. Só que, infelizmente, nos negócios, a coisa não pode ser assim. Tem que tomar cuidado. Eu também tenho péssimas experiências. Meus negócios já foram barrados há tempos atrás por conta de pessoas e a gente pode desenvolver isso no off, enquanto tomamos um cafezinho. E eu infelizmente eu caí, eu chamo a responsabilidade. Natália, muito mais prudente, ela faz esse contraponto, cuidado, vem aqui. Mas existe uma essência que ninguém nos rouba, ninguém nos subtrai. E a TAB, ela veio para ficar. Ela acontece diariamente. Diariamente é cada tijolinho que a gente vai colocando ali. E é tão gostoso que tem uma frase que é muito clichê, que fala o seguinte: faça trabalhe com o que você gosta, para nunca mais ter que trabalhar. Esse é clichê, eu não sei nem de onde veio isso, mas é bem por aí. Porque aqui a TAB se transformou para mim, para a Natália, aquele nosso objeto mesmo de paixão. É banho. As pessoas chegam, quando elas retornam, trazendo as novas histórias para quem apresentou o café. E quando retornam falando, comprei o meu guardão. Pessoas que já inauguraram o seu próprio negócio. O café especial, por exemplo, eu sempre digo para as torrefações com irmãs, a gente não disputa mercado, a gente constitui mercado. Não há uma disputa de mercado. Porque tem essa barreira pedagógica no caminho, porque a gente está constituindo os consumidores. Então, quando o consumidor chega aqui, a gente transforma ele num coffee lover, ele não vai só beber o café TAB Coffee. Ele vai beber o café lá do Café do Chanel, ele vai beber o café da galera toda, de uma maneira geral. É pra classe toda, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho até uma ideia da gente criar uma liga das torrefações do Rio de Janeiro, para que a gente... Uma rota, né? Para que a gente constitua algumas estratégias de propagar, né, a experiência do café, porque a gente ainda tem uma parcela muito pequenininha, embora o crescimento de 16,5%, não sei qual é a projeção para esse ano, mas certamente é alta, por mais que você tenha o crescimento, ainda é muito pequeno. É muito pequeno. Né? Hoje as pessoas falam mais de café especial, mas a galera que no início, lá em 2004, 2002, o café especial antecede muito mais. Mas, digamos assim, os protagonistas ali no início dos anos 2000, ainda era muito mais escasso. Você comprar um torrador de café não era algo tão simples. Hoje não. Hoje você tem a internet que viabiliza, né, você obter esse conhecimento. Hoje, no próprio Rio de Janeiro, você já tem algumas cafeterias especializadas em café especial. E eu queria só, acho que a gente, não sei se a gente vai... Não, a gente já tá encerrando, mas a gente tem também aqui, é sobre vocês, tá, gente? Tá, não, então. A gente pode ficar aqui. Porque a gente fica aqui falando do tal, a gente gosta. É que quando o papo tá bom, vai embora. Não, é só para convidar todo mundo também a ouvir a música que Alberto fez em homenagem ao Alto Caparaó, que foi exatamente aquele lugar onde a gente conheceu o café. Tá na descrição aqui do vídeo, tá? Sim. Porque aqui na descrição do vídeo tem todos os links deles, inclusive o link do Spotify da música. A música Alto Caparaó. É isso, gente. É muito amor, é mais do que um empreendimento para a gente. Eu acho que é um pouco difícil desassociar o empreendedor da paixão, né? Porque eu acho que todo empreendedor ele tem que ter a paixão, puxe para isso. Senão não consegue lidar. Senão não vai, porque é tão difícil, é tão solitário, né? É bem solitário. É muito solitário. É bem solitário. Principalmente se você é pequeno. Quando você é grande, todo mundo quer te ajudar. É verdade. Eu quero também aqui encorajar quem
sentir um interesse, saber um pouco mais de café especial, de nos visitar também. Tem muito espaço. O endereço também está na descrição desse vídeo. Isso, venha pra gente beber café, a gente tem vários métodos de extração, a gente, quando vocês perceberam, a gente gosta muito de conversar. A gente está aqui exatamente para isso. Então venham, nos visitem, conheçam a fábrica. É um espaço muito bacana, como a Bianca falou, de muita arte. E é isso. Gente, vocês sabem que você se apaixonou por ela se apaixonou por vocês se apaixonaram por café, eu me apaixonei por vocês, né? A gente tá falando de paixão desde o começo desse episódio e é assim que a gente vai terminar, porque, nossa, que gostoso, de verdade. Se deixar a gente aqui, a gente vai embora. Mas eu acho que a gente tá chegando no final desse episódio. Antes de encerrar, vocês gostariam de deixar uma última mensagem? Fala, amor, pode falar. A minha mensagem é: pensem na saúde de vocês, consumam cafés especiais, consumam pequenos produtores, consumam microtorrefações, consumam tabicó. Bebam bons cafés. É isso. A vida é muito curta pra gente beber café ruim. O café tá aí, gente. Bebam bons cafés. Quem precisar, estamos à disposição. Gente, é dessa maneira que a gente encerra a segunda temporada do Meu Amigo Empreendedor Podcast. E eu vou colocar essa cena pra vocês. Óbvio que isso vai entrar no corte. E eu queria convidar você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor, não se esquece de se inscrever no canal. Se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, já se inscreve no canal, divulga esse canal para que a gente consiga atingir ainda mais pessoas. Sigam a Tab Coffee, entrem nos links dele, escutem a música, prestigiem os pequenos empreendedores. E não fique você pensando que eu vou deixar você sozinho no intervalo entre as temporadas. A terceira temporada já está agendada, ela vai ao ar em outubro. Mas nesse meio tempo eu vou trazer para vocês um novo quadro aqui no YouTube, o Papo de Amiga, que vai ser um papo entre eu, você e o nosso empreendedorismo. Vai ao ar em setembro. Então continue aqui no canal, continue divulgando nossos vídeos. Se inscreve e ativa o sininho para não perder o nosso novo quadro. E eu te vejo em breve. Tchau, tchau!